Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. E um dos pedidos aqui nos comentários foi que fizesse um vídeo trazendo para vocês quais são os principais fundos de shopping, né? Porque o fundos de shopping, esse segmento de shopping, é um segmento essencial dentro de qualquer carteira de investidores de fundos imobiliários. Então, inclusive, tem um vídeo aqui só sobre os melhores fundos imobiliários de renda urbana e hoje nós vamos falar aí sobre os 4 melhores fundos imobiliários de shopping, certo? E começando, como vocês já podem ver na própria tela, em primeiro lugar, nós temos o XPML11, ou seja, o fundo de shopping que é administrado pela XP, um dos maiores grupos de investimentos atualmente junto com o BTG Pactual. A sua cotação hoje, nesta quarta-feira, está na casa de R$ 112,36, ou seja, se encontra ali intermediário, nem está tão próximo da sua cotação máxima, mas também não está tão próximo da sua cotação mais baixa. Está com um dividendo de 9,51, porque é a média do setor. Se valorizou quase 4% nos últimos 12 meses e no mês atual já se valorizou 0,22, certo? Se nós descermos aqui, o que torna ele, faz com que ele esteja em primeiro lugar, é o seu belo patrimônio atualmente de 6,1 bilhões, né? Você ainda consegue comprar ele dentro de um valor justo, uma vez que somente agora ele chegou sobre o seu preço, sobre o valor patrimonial que é 1, só que para fundo de tijolo isso não importa. Por quê? Porque os imóveis eles são reajustados pela inflação. Então, esse valor de mercado de 6,2 bilhões, certamente ele já está mais alto atualmente, como ele vai estar mais alto no final do ano. E também outra coisa que faz com que ele esteja em primeiro lugar é ele possuir em caixa atualmente 2,5 bilhões. Ou seja, o XPML está esperando a Selic cair para provavelmente fazer aquisições de shoppings em massa, certo? Então ele tem 2,5 bilhões, ou seja, ele tem patrimônio superior só no caixa, superior a mais de 50% dos fundos imobiliários que são negociados, e hoje nós temos mais de 400. O seu dividend yield, também o que leva ele está em primeiro lugar, ele cresce em média a cada ano, nos últimos 3 anos, 12,06%, certo? Então, você que investe no XPML, você consegue observar que de um ano para o outro, o seu dividendo cresce na média 12%, o que é muita coisa. A cota se valoriza anualmente 3,58, e isso é perfeitamente esperado, porque ele é um fundo que tem um patrimônio gigantesco e ele tem uma das maiores bases de cotistas da Bolsa de Valores, porque ele tem 475.945 cotistas e ele é um fundo imobiliário acima de R$ 100. O MXRF11 tem mais de 1 milhão de investidores, mas a cota dele só custa 10 centavos e tem muitos investidores que só têm uma cota de MXRF11, né? Ou seja, usam só o MXRF11 só para acompanhar. E só para mostrar para vocês essa parte aqui, né? Que ele diz que de um ano para o outro o dividendo cresce em média na casa de 12%. E no gráfico aqui do Status Invest, ele mostra justamente isso, né? Que o dividendo deste ano ele é superior ao ano passado, porque o ano passado em laranja e 2024 em verde. Então, nós podemos observar nitidamente um aumento de 12% de um ano para o outro. Ano passado 81 centavos, esse ano já foi para 92. E isso não é só uma realidade de 2023 e 2024, certo? Se nós agruparmos todo o dividendo, nós vamos percebendo que isso é verdade, né? Ele vem crescendo e em 2024 ele já vai pagar mais do que todos os anos anteriores, certo? Em segundo lugar, aqui, né? A internet aqui está dando um probleminha para abrir,
né? Mas em segundo lugar nós temos o VISC11, que ele está na casa de R$ 112,25, muito próximo da sua cotação mais baixa, né, que é R$ 108,54. Isso aconteceu porque o dividendo dele era R$ 1,00 e caiu para 85 centavos, ou seja, caiu quase 25%, e isso acabou derrubando a sua cota, certo? Então ele vem se aproximando da sua cotação mínima, se distanciou da sua cotação máxima, e como a cotação caiu violentamente em menos de um mês e o dividendo é distribuído uma vez por mês, o dividendo agora está 10,28, ou seja, no ponto de vista de você adquirir cota, o VISC11 está no melhor momento para você adquirir, porque ele está pagando quase 1% acima da média, certo? Valorização, desvalorizado, 5,75, isso já era esperado diante da queda do dividendo na casa de 25%, e no mês atual ele já vai caindo 0,76, certo? Se nós descermos aqui embaixo, ele tem um patrimônio de 3,6 bilhões, ou seja, ele tem um patrimônio um pouquinho acima da metade do XPMOL, ou seja, o XPML é quase o dobro do VISC11. Você consegue comprar ele com um desconto de 12%. Ele tem em caixa 345 milhões, ou seja, um caixa muito saudável. O seu dividendo cresce na casa do dividendo do XPML, que é 12,90, ou seja, quase 3%. A sua cotação, mesmo com essa queda, ela cresce na casa de 2,3% ao ano, e a sua base de cotista é 355.189, certo? Descendo aqui embaixo, a gente vê nitidamente que ele pagava superior ao ano passado, mas quando foi no mês de junho e julho, ele pagou o mesmo dividendo do ano passado, o que fez as suas cotas despencarem. Mas se nós agruparmos esse dividendo, a gente consegue ver nitidamente que, a semelhança do XPML, o VISC11 também vem subindo o seu dividendo, por isso que ele vai aí para o segundo lugar, certo? Em terceiro lugar, nós vamos ter aqui o MOL11, né, que é um fundo aqui que eu tenho na carteira, né? Quando eu adquiri, ele estava muito barato, mas muito barato mesmo, então por isso que ele entrou na minha carteira. Está na casa de R$ 109,77, muito próximo da sua cotação mínima, dividend yield na média 9,37 e vem despencando aí 3,77%, e no mês atual vai caindo 0,56, certo? Do ponto de vista de patrimônio, 1,5 bilhões, né? Ou seja, o XPML tem quase 5 vezes o patrimônio do MOL11, o VISC11 tem 3 vezes o patrimônio do MOL11, de 2,5 a 3 vezes, né? Você consegue comprar ele com desconto de 8%, tem em caixa 80 milhões, não dá para fazer muita coisa, esse caixa de 80 milhões, né? Seu dividend yield cresce em média 8,45%, suas cotas crescem em média 6%, e a sua base de cotistas 187.660, certo? Vamos ver se cresce mesmo esse dividendo. Como nós podemos observar, ele justamente cresceu, mas quando chegou aqui no meio, ele deu uma de VISC11, ou seja, ele começou a pagar o mesmo dividendo do ano passado. E se pagou o mesmo dividendo do ano passado, as cotas elas se desmoronam, né? Se nós agruparmos aqui os últimos 5 anos, nós percebemos que o MOL11 ele vem crescendo seu dividendo, a semelhança do XPML, do VISC11, né? Ele vem subindo seu dividendo. E no quarto lugar, né, um queridinho por muita gente, o HSML11, que ele está na casa de R$ 95,60, ou seja, muito próximo da sua cotação máxima, pagando um dividendo bem alto de 9,72, se valorizou nos últimos 12 meses 1,56%, o que não quer dizer muita coisa, né?
E no mês atual vai crescendo aí 0,08%, certo? Se nós descermos aqui, nós vamos ter um valor patrimonial de 2,2 bilhões, o que do ponto de vista de valor patrimonial colocaria na frente do MOL 11, mais atrás do VISC 11 e do XPML. Você consegue comprar com desconto de 12%, tem 155 milhões em caixa, o seu dividendo cresce em média anualmente 10,65% e a sua cotação quase 5%, ou seja, o HSML11 ele vem apresentando aí bons resultados, né? O que faz com que ele fique até na frente do MOL 11, né? Devido aos seus bons resultados. Número de cotistas 195.673, seu último dividendo foi 80 centavos e ele, diferente do MOL 11, diferente do VISC 11, ele vai conseguindo pagar mais do que o ano passado, ou seja, ele vem tendo nos últimos tempos um comportamento muito parecido com o XPML, ou seja, de conseguir todos os meses pagar um dividendo superior ao mês de referência do ano passado. Aqui, ó. Ele pagou em janeiro de 2024 mais do que em 2023, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, né? E se nós agruparmos e olharmos os últimos 5 anos, ele também vem nessa crescente e em 2024 ele já vai pagar mais do que em 2023, certo? Então esses são os 4 principais fundos imobiliários para você que é investidor, né, que está montando a sua carteira. Precisa sua carteira ter o segmento de fundo de shopping, aqui estão os melhores fundos imobiliários para você escolher. Em primeiro lugar, XPML 11, segundo lugar, VISC, HSML vem crescendo, o que faz com que ele vá para o terceiro lugar, e o MOL 11 vá para o quarto. Alguns de vocês vão começar a perguntar, e o fundo de shopping de Florianópolis, né? E o fundo de shopping do Banco do Brasil, e o fundo de shopping não sei da onde. Esses outros fundos de shopping, eles são apostas, ou seja, para você que já está posicionado, para você que já montou a sua carteira, aí sim você vai olhar para esses outros fundos imobiliários. Se você ainda não tem uma carteira saudável, se você ainda não consegue fazer os seus aportes mensalmente, você não vai comprar fundo de shopping na casa de R$10 como BBG, né? Você não vai investir em outros shoppings que existem espalhados por aí, porque eles são bem mais arriscados, né? Então é melhor você ficar aqui nesse ambiente seguro. Esse ambiente aqui ele é o mais seguro. Depois eu posso até produzir aqui um conteúdo trazendo para vocês esses fundos de shopping, certo? Mas eles são investimento bem mais arriscado. Nós temos 4 também, só que eles são investimentos bem mais arriscados. Aqui você está bem mais seguro, que é o XPML 11, o VISC 11, HSML 11 e MOL 11. Certo? Aqui já é uma realidade. Eu posso até gravar um conteúdo trazendo os outros fundos imobiliários de shopping, mas ali eles são apostas, né? Ou seja, uma expectativa aí com o tempo de apresentar bom resultado, certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que não é seguidor ainda do canal, segue o canal, deixa sua sugestão, deixa seu comentário e diz aí se você possui algum desses fundos imobiliários na sua carteira e quantas cotas você tem, né? No meu caso específico, eu tenho o VISC 11 e MOL 11, porque o XPML 11 ele é o melhor, por que você não comprou ele? Porque quando eu montei posição, o MOL 11 estava muito descontado, mas muito mesmo. Então acabei comprando ele no lugar do XPML porque ele estava muito descontado. Nunca vi algo tão barato na minha vida. Então acabei comprando ele, mas se for do ponto de vista de qualidade, o XPML 11 é muito melhor do que o MOL 11. Mas é porque eu peguei uma oportunidade muito grande quando eu montei posição no MOL 11. Então valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.